Olá para você que nos acompanha aqui na Conexão Bíblica. Estamos dando continuidade à série Fariseu, mas antes de iniciar, precisamos fazer aqui um alerta, um aviso de que nas próximas 2 semanas nós não vamos divulgar os vídeos aqui. A gente vai entrar umas férias aí de 2 semanas. E daí, depois de 2 semanas, a gente retoma. O objetivo hoje é a gente finalizar esse primeiro tópico aqui de matar e, se possível, já entrar no começar o tópico a respeito de brigar, que são os 3 títulos que eu dei para aquela parte do que nós estamos estudando do Êxodo 21. Então, começamos com a nossa oração, pedindo o auxílio do Espírito Santo para nos acompanhar nesse momento de reflexão a respeito da palavra de Deus. Então vamos lá. Vamos retomar o que a gente já viu para procurar deixar claro, enfatizar o que a gente tem falado, né? E procurar deixar as ideias mais claras, né? Então, vamos relembrar aqui, vamos ler esse texto aqui como uma ênfase do que nós estamos fazendo, de qual que é o nosso objetivo aqui, né? Então vamos ler esse texto de Deuteronômio 32, de 45 a 47. Aqui, Deuteronômio 32, versículos 45 a 47. Então está escrito assim. Isso aqui, Deuteronômio, é aquele livro onde Moisés deu aquela relembrada geral na lei, né? Então, aqui no final de Moisés ter repassado toda a lei, ele dá esse alerta, essa recomendação aqui. Então, quando Moisés acabou de proferir todas as palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai nos vossos corações a todos os preceitos que hoje vos dou. Prescrevei a vossos filhos, a fim de que pratiquem cuidadosamente todas as palavras desta lei. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo, olha, tudo o que foi escrito aqui, todas as palavras dessa lei, vocês devem aplicar, devem colocar dentro do seu coração, devem falar para o seu filho, porque essa lei não é coisa para vós de só menos importância, mas é a vossa própria vida. Então, é por ela que prolongareis os vossos dias na terra que despossuir depois de passares o Jordão. Então, essa é a ideia do que a gente está falando. A lei de Deus, e no caso nós estamos falando da lei que Jesus nos deixou, do mandamento de ser perfeito, não é uma coisa de só menos importância. Ela é a nossa própria vida. Ela é o que Deus nos deixou, é o objetivo da gente aqui nessa terra, nessa peregrinação que nós estamos, nesse caminho de reencontro com Deus. A ordem que Deus mandou é para que a gente faça essa transformação. Esse deve ser o nosso objetivo. Isso deve ser o que nós devemos nos dedicar a realizar, né? Nós ouvimos aquele estudo anterior que falava de Davi e vimos a importância que Davi dava ao zelo, a importância que ele dava à confiança em Deus e a alegria de estar nessa comunhão com Deus. E é isso que nós queremos. E é isso que nós estamos fazendo ao olhar para essa lei. Procurar dar importância para ela e colocá-la em prática na nossa vida, tá? Isso é a nossa própria vida. Esse é o objetivo da gente nesse estudo e deve ser o objetivo da nossa vida, muito mais do que qualquer outra coisa que a gente tem feito. O nosso objetivo deve estar em entrar nessa comunhão com Deus, entrar nesse convívio com o seu Espírito Santo dentro de nós, para que a gente possa
e nos conformando à natureza de Deus e nos tornar verdadeiramente filhos dele, ser herdeiros dessa vida eterna com Deus. Então, esse é o nosso trabalho. E para isso, então, nós estamos estudando a lei. E nós vimos aqui no Êxodo 21, de 12 a 35, a gente dividiu em três itens: matar, brigar e responsabilizar. Então, o de 12 a 17 está tratando então daqueles que devem morrer. Então a ordem era: mate aquele que matou, mate aquele que ferir os pais e mate aquele que escravizar. No caso aqui eles falam em ferir os pais e falam em amaldiçoar os pais, né? E aquele que escravizar. E nós confirmamos isso com o texto de Deuteronômio 24. Muito bem. Então na última semana nós focamos aqui, principalmente começamos esse entendimento a respeito de ferir os pais. E vimos essa relação que os pais, essa relação paralela entre os pais e Deus, né? Nós estamos querendo ter a natureza de Deus e, portanto, Deus é nosso Pai e, portanto, devemos honrá-lo com a nossa vida. Foi mais ou menos isso que a gente entendeu na semana, no último vídeo, né? Então, bom, então eu acho que vamos ler de novo o Êxodo 21, de 12 a 35, para a gente saber do que a gente está falando rapidamente. É o motivo do nosso estudo agora. Estamos tratando do Êxodo 21, de 12 a 35. Aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Então, ferir deve ser morto. Essa é a ordem, deve matar. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas, se alguém, por maldade, armar ciladas para matar seu próximo, o tirarás até mesmo do meu altar para matá-lo. Então, aqui já trata um pouco da questão da cidade de refúgio, né? Fixaria um lugar para refugiar-se. E fala que aqui, se foi por maldade, então deve matá-lo mesmo que seja tirando do meu altar. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Ordem, feriu, deve morrer. Aquele que furtar um homem, aqui com o sentido de furtar a pessoa, ou raptar a pessoa, então e o tiver vendido, ou este for encontrado em suas mãos, será morto. Então, aqui a ordem: escravizou, vendeu como escravo, deve morrer. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido de morte. Então, a gente está tratando desses versículos aqui, de 12 a 17, falando a respeito dessas coisas. A respeito da cidade de refúgio, nós vamos falar mais para frente. Então, a ordem aqui é matar aquele que matou, matar aquele que ferir os pais, matar aquele que escravizar. Aí a gente viu um paralelo aqui, a gente viu exemplos de como Davi tinha zelo por essa lei, né? Então, na questão, quando mataram Isbosete, filho de Saul, e ele não aceitou aquilo e fez com que morressem aqueles que tinham matado, e como ele recomendou a Salomão matar Joabe, que era general do exército de Davi e tinha tinha matado os outros generais do exército, e portanto Davi aconselha Salomão, diz: você deve matá-lo. Joabe não pode morrer aí de causas naturais, porque ele, estando sendo o meu general, eu tenho essa responsabilidade. Mais ainda, né? Eu conheço a lei e mais ainda, eu sou o general dele, né? Eu sou o rei dele, né? Então eu tenho essa ordem de zelar pela lei e de cumpri-la, de fazer cumpri-la, né? Então que ele aconselhou e estava zelando pela lei. E aí nós lemos então, aí nós colocamos aqui a ênfase na palavra ódio.
vimos aqui esse texto de Números, de 35, 16 a 34, que ele fala lá, se matar com uma pedra, se matar com um pau, se derrubar, parará, depois ele sai desse exemplo da maneira como matar e entra na questão do motivo. Então, se matou por ódio ou por inimizade, deve morrer. Então ele está dizendo aqui, ó, ele está entrando a lei já está mostrando o que está dentro, o que vai fazer discernir se aquela pessoa ela tinha que ser condenada, tinha que sofrer essa condenação da lei de morrer. Se ela tinha ódio, se ela tinha inimizade dentro. A mesma coisa vai falar em Deuteronômio, vai citar essa palavra ódio, se for por ódio. Essa palavra é citada em diversas partes, tá? Quando está falando dessa lei, diversas partes, eu coloquei só algumas aqui. E depois, aqui em Levítico, tem uma parte interessante, que acho que ficou meio confusa na semana passada, mas ela dizia assim, ó, você não pode, Levítico diz assim, ó, você não pode ter ódio, não pode ter raiva, não pode ter rancor dentro de você. Você vai repreender o seu irmão para que não venha, para que você não peque. Você vai repreender o seu irmão para que você não peque, ou seja, para que você não fique com esse ressentimento dentro, entendeu? O seu irmão está te causando alguma coisa que está te incomodando, você vai lá e repreende ele, para que não fique dentro de você esse ódio e essa inimizade, esse rancor, essa mágoa. Não podia, né? Mesmo na lei tinha que estar vigiando, muito mais agora na graça. Então a gente está entendendo qual que vai ser o objetivo aqui que a gente vai ter que matar, porque essa é a ideia, saber o que nós temos que matar, né? Aqui então, eles tinham que matar esses, e nós, o que nós temos que matar? Nós vamos ter que matar essas naturezas dentro da gente. A gente já começou a entender isso. Mas antes da gente entrar justamente no que a gente tinha que matar, a gente fez um breve parênteses aqui, abrindo um parênteses, para entender então, para fazer esse transporte, mais uma vez, esse transporte da lei para a nova lei, né? Então a gente foi ver aqui para quem que a lei foi feita, para quem que ela foi, para que existia essa lei. Nós vimos em Timóteo e vimos em Tito, exatamente na carta de Romanos de Paulo a Timóteo e a Tito, as mesmas recomendações, essa mesma ideia de para quem que a lei foi feita. E a gente viu que ela foi feita justamente para o nosso homem velho, né? Porque nós também outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Então, o que Paulo está dizendo? Por que ele pode dizer que nós éramos essas coisas? Porque ele já fez essa transformação, ele já matou essa natureza dentro dele. Então, aquilo que ele era, ele deixou de ser. Então, tudo isso aqui que ele era, e que era para isso que a lei foi criada, ela foi criada para esses daqui, esses devem morrer, esses que são rebeldes, transviados, escravos de paixões, odiando-nos uns aos outros. Então, todas essas coisas estão dentro de nós. A lei foi feita para nós, portanto, a lei foi feita para mim, para você, que éramos essas coisas, ou que, no processo de transformação, ainda somos, em parte, essas coisas, e, em parte, estamos sendo transformados e deixamos de ser essas coisas. Mas esse trabalho de matar essa natureza é necessário, é fundamental, isso é muito importante. Isso é a sua própria vida. Fazer esse processo, olhar para dentro de você, identificar nos mínimos detalhes essas naturezas, nos pensamentos, nos sentimentos, nas atitudes, no modo de pensar, no modo de refletir a respeito das outras pessoas e julgar. Todas essas coisas devem ser analisadas e devem ser levadas
na oração em nome de Jesus para que movam essas naturezas aqui dentro de nós, né? Ao longo desse estudo aqui do fariseu, que nós vamos fazer da lei, nós vamos buscar entrar cada vez mais especificamente no que a gente tem que matar, né? O que a gente tem que tratar dentro de nós, né? Essa é a ideia, né? Por enquanto a gente está vendo aqui, de maneira geral, que a gente tem que matar, que a gente tem que ter atenção para essas coisas, que essa lei foi feita para nós, né? Para nos alertar, para que a gente tenha, que a gente observe com cuidado, né? Esse processo, muito importante esse processo, muito necessário para o cristão. Se não faz isso, não está em aliança, não está se tornando filho de Deus. Legal? Sensacional. Então, aqui, nós já lemos aqui também, né? Já lemos aqui, então, aqui, aí sim nós entramos no que nós temos de matar e na questão dos pais. Então, honra e desonra. Vimos essa questão dos pais. Isaías, então, traz um paralelo entre Deus que te criou e o Pai que te gerou, né? Então, Isaías é um texto que não tem muito a ver, mas ele traz esse paralelo, né? Esse 45, 9 anos. Por que você está questionando o Deus que te criou? E depois, por que você está questionando o seu Pai que te gerou? Então, daí a gente vê que essa ideia de matar, ferir o pai, amaldiçoar o pai, ela está ligada sim aos nossos pais aqui da terra, mas muito mais ainda a Deus, né? Então, se o nosso pai é Deus, se nós temos que ter essa natureza de Deus, então, e se nós temos que honrar os nossos pais aqui na terra, então nós temos ainda mais que honrar a Deus, que é nosso pai, e portanto ter as atitudes de Deus, né? Porque é pelas nossas atitudes que nós vamos honrar, né? Como que você honra o seu pai, né? É se você demonstra nas suas atitudes que você tem uma boa educação, que você é uma pessoa honesta. Esse é o tipo de coisa que vai falar bem para as outras pessoas a respeito do seu pai, no mundo natural aqui, né? Essa é uma pessoa que foi bem educada, que foi bem criada pelos seus pais. Você está honrando os seus pais, né? Muito mais, então, nós temos que ter a atitude de Deus dentro de nós e apresentar essa natureza de Deus dentro de nós. Essa natureza de Deus vai honrar tanto os nossos pais aqui na terra, quanto o nosso Pai verdadeiro, nosso Pai Deus, nosso Pai do céu. E então aqui está esse paralelo em Isaías, e em Eclesiástico também está falando a respeito de honrar os pais, de ouvir os pais. E tem um texto no versículo 4 de Eclesiástico muito interessante, esse eu vou repetir. Então, Eclesiástico 3. Eclesiástico 3. Então, por que eu digo que é interessante? Porque ele está falando aqui justamente a respeito dos filhos com relação ao pai. Então, Deus quis honrar os pais pelos filhos, cuidadosamente fortalecer a autoridade da mãe, e aí vai falando, quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, quem teme o Senhor honra seu pai ou a mãe, servirá aqueles que lhe deram a vida como seus senhores, honra teu pai. Tudo está falando a respeito de honrar o pai. Mas aqui o versículo 4 parece pendurado no meio do texto. Aquele que ama a Deus, olha aqui, está transportando para Deus, o Pai é Deus agora, roga pelos seus pecados. Então vai vigiar os seus pecados, aqui nesse sentido aqui do que nós estamos fazendo a translação. Então olha, roga, quer dizer, pede pelos seus pecados, portanto, vigia pelos seus pecados e acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Então aqui tem todos os passos da transformação. Ama a Deus, confia em Deus, crê em Deus, é filho de Deus e roga pelos seus pecados, fiscaliza os seus pecados,
reconhece os seus pecados e acautela-se de não cometê-los. Então, vigia o seu dia a dia. Vigia o seu dia a dia. E é ouvido em sua oração cotidiana. E ora a Deus, aqui nós sabemos a oração em nome de Jesus para ser transformado. Então, é isso que a gente viu, é essa maneira que nós vamos passar a honrar a Deus, né? E passar a honrar a Deus, que era justamente aquilo que está tratando aí, então, de não ferir e não amaldiçoar. É claro que deve ter uma distinção entre ferir e amaldiçoar, porque é repetido, mas a gente também não está, a gente está nessa primeira passada no texto, buscando um entendimento aqui, né? Que não está indo nessa profundidade aí, mas com certeza cada palavra tem um sentido profundo aí e tem mais coisa para ver aqui. Nós não temos a pretensão de esgotar tudo na primeira passada, né? Então, é claro que entre ferir e amaldiçoar deve ter coisa mais aí. Mas por enquanto o que a gente está tirando, então, essa questão de honrar o Pai, né? Então, aqui em Mateus, quando os discípulos, os fariseus criticaram os discípulos de Jesus, porque estavam comendo com as mãos sujas, Jesus respondeu criticando eles, porque eles não estavam honrando os pais. E depois concluiu ainda mais, diz, este povo, então, o fato deles não estarem buscando o entendimento da lei, o fato dos fariseus não estarem buscando cumprir a lei, estarem buscando subterfúgios para não cumprir a lei, estarem colocando a tradição antes da lei. Então, aqui, aquela ênfase que a gente deu em zelar, em cumprir, em observar, Jesus está dizendo, ó, vocês não fizeram isso, e, portanto, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e é vão o culto que me prestam. Então, veja bem, ao não cumprirmos a lei, ao não zelarmos pela transformação dentro de nós, ao não olharmos para reconhecendo o nosso pecado, ao não buscarmos conhecer o pecado, a não buscarmos entender o que é esse pecado dentro de nós, nós estamos honrando só com palavras e não estamos colocando o coração verdadeiramente em Deus. E, portanto, estamos fazendo um culto vão. Legal? Então, a importância aí, mais uma vez, da gente, para honrar a Deus, buscar a transformação. E aqui, finalmente, a gente vai ler, acho que eu não li da última vez, é um texto que parece, é um texto que é do Evangelho de João, capítulo 17, versículo de 1 a 5, que vai dizer simplesmente como é que Jesus honrou o Pai. Jesus afirmou essas coisas, depois levantando os olhos ao Pai, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti, e para que pelo poder que lhe conferisse sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregasse. Então, para que Jesus dê a vida eterna a todos aqueles que foram entregues a Jesus. Então, que a obra de Jesus foi projetada para que atendesse. Então, para aqueles que a obra de Jesus foi projetada para que atendesse, então, para esses recebam a vida eterna. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus que enviastes. Então, ele vai apresentar o Pai, mostrar quem é o Pai. Eu te glorifiquei na terra. Como? Terminei a obra que me destes para fazer. Então, realizei a obra que o Senhor me deu para fazer. Cumpri a vontade do Pai. Agora, pois, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Portanto, Jesus veio, cumpriu a ordem de Deus, revelou o Pai, resgatou aqueles que vão crer nele,
E, é, e então aqui, esqueci o que eu ia falar. Então aqui cumpriu toda a vontade do Pai, realizou a obra do Pai, a obra de resgate da nossa natureza, demonstrou quem era o Pai, ensinou e realizou a ordem que Deus tinha mandado. E assim, portanto, glorificou o Pai aqui na terra. Então é isso que a gente tem que buscar fazer para cumprir a vontade de Deus. Honrar o nosso Pai, portanto, matar essa natureza que não honra o Pai. Né? Então, dentro de nós, tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus precisa morrer. Precisa morrer. Essas palavras, elas têm que realmente surtir efeito dentro de nós. A gente precisa saber que tem dentro da gente uma natureza que tem que morrer para que a gente seja filho de Deus. Tem dentro de nós essa natureza. Não se trata aqui apenas de fiscalizar nossas atitudes, não. Tem uma natureza dentro da gente que tem que morrer. E é você e eu que vamos matar. Então agora a gente vai entrar aqui, finalmente, numa parte nova, que é então que ele vai falar então aqui, ó, vou voltar aqui, aquele que matou e aquele que escravizou. Então nós falamos a respeito do que feriu o pai e agora do que escraviza e do que mata. E eu já vou antecipar que está tudo em torno dessa palavra que eu mandei a gente guardar na cabeça. Ódio, ódio. O que está dentro. Essa é a semente do homicídio. Essa é a semente que mata. É o ódio lá dentro. E é isso que a gente vai ter que matar. Aquele que é homicida e aquele que escraviza. Então vamos aqui para Mateus capítulo 5, 21 e 22, e 29, 30 e 43 a 45. Que, então, portanto, só relembrando, então, aqui, homicida e que escraviza, nós vamos estar dizendo, então, que são aquela natureza de ódio, de ira, de tudo aquilo que vai contra o outro, né? E que escraviza são aqueles vícios que nos mantêm cativos, que nos mantêm escravos do pecado. Portanto, todas essas coisas devem morrer. Então, a gente tá muito fácil aqui, a gente vai lá em Mateus, ver que é justamente isso aqui, ó. Os vícios são o ódio, né? Então, de 21 a 22, de 29 a 30 e de 43 a 48. Mateus 5. Vamos olhar lá. A gente já sabe que é o Sermão da Montanha, porque o capítulo 5. E vamos ver então aqui, está falando aqui então claramente no 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juiz no tribunal. Isso aqui é uma lei que tá lá também no Antigo Testamento a respeito de não matarás, que é relacionada a isso que a gente está falando. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. E aquele que disser louco será condenado ao fogo da gema. Então aqui a gente não pode passar aqui superficialmente, mas que exagero, mas deve ter um sentido aqui muito específico ou relativizar isso. Não. A natureza de Deus é perfeita e é essa natureza que a gente está tentando, que a gente precisa colocar dentro de nós. Portanto, toda ira não faz parte da natureza de Deus. Toda crítica, toda sentimento de desprezo, sentimento de indignação, não faz parte da natureza de Deus.
Ah, mas aí como isso é possível? São muitas coisas, muitos detalhes. Aí você está começando a entender. Se realmente você está vendo que é uma coisa grande o que você vai ter que fazer, aí você está entendendo. Você vai ter que olhar e fiscalizar o seu dia a dia. A cada momento que você se ira, a cada momento que você faz uma crítica, a cada momento que você fica indignado, a cada momento que você despreza, todas essas coisas são um tipo de matar dentro da gente. São uma semente de homicídio. E, portanto, a gente tem que ir lá dentro, olhar e matar. Olhar, reconhecer diante de Deus que elas estão lá dentro e, em oração, pedir que elas morram. Né? Porque esse é o processo. Né? Não depende, não tem nada muito grandioso que a gente tenha que fazer. O que a gente precisa é olhar para dentro da gente, reconhecer o pecado e saber que ele pode até parecer pequeno, mas não importa se ele é pequeno ou não é pequeno. O que importa é que ele não é a natureza de Deus. E para honrar nosso Pai, nós vamos colocar essa natureza dentro de nós. E para matar aquele que é homicida, nós vamos ter que matar essa natureza de ira, de indignação, de desprezo e tudo mais. Então, vamos para o 29 ao 30. Agora aqui a questão de escravizar. Se tua mão direita é para ti causa de queda, portanto algo que você faz não é conforme a vontade de Deus, corta e lança longe de ti. Porque te é preferível perder um só de teus membros, a que todo o teu corpo seja tirado na hiena. Então aqui, se há alguma coisa que você faz que você não consegue deixar de fazer, que é um tipo de escravidão, que é uma coisa que está te levando ao erro, então você vai precisar cortar. Você vai precisar olhar para dentro, reconhecer e ir lá para Deus e dizer, olha, isso aqui é um vício, é uma coisa que está me levando a errar, que eu tenho feito repetidas vezes. E vai orar nesse sentido. Tá? Acho que é isso. Vamos lá para o 43. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderá odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos do vosso Pai do céu. Pronto. Tá aqui, tá vendo? Para você ser filho do vosso Pai do céu, você tem que ter a natureza do seu pai. Nós já falamos a respeito desse conceito de filho e ele é muito claro, vai ficando cada vez mais claro. Tem que ter a natureza do seu pai. Portanto, você tem que fazer como ele, tem que colocar essa natureza dentro da gente. É uma natureza perfeita, portanto, muito diferente da nossa. E o nosso trabalho é esse, vigiar e orar. Certo? Deste modo sereis filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então aqui um sentimento de abundância vinda de Deus. Se nós somos filhos dele, nós temos essa abundância para a gente também. Né? Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, aí a natureza de Deus sendo colocada dentro de nós. Aquilo que nos leva ao pecado, ao vício, à ira, à indignação, à raiva, todas essas coisas devem morrer dentro de nós. Mesmo que elas sejam pequenas, mesmo que seja só por um momento. Se a gente estiver vigiando, nós vamos reconhecer. Se a gente estiver vigiando, nós vamos ver quando a gente vai estar fazendo essas coisas, porque o Espírito Santo vai nos alertar.
Tá? Então vamos olhar aqui Tiago 3, de 13 a 16. Tiago, São Tiago, capítulo 3, de 13 a 16. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e um gosto pelas contendas, não vos glorieis. Então aqui, ó, está identificando uma coisa que está lá dentro. Não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Então aqui, reconheça. Não procure mentir, não procure ocultar. Reconheça. Se tem no coração ciúme e contenda, reconheça. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana e diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali é também toda espécie de vícios. Então, essas coisas que a gente já falou aqui, discussões, contendas, ciúmes, invejas, elas são um tipo de vício. Elas escondem vícios lá dentro, né? Escondem apegos, escondem coisas que a gente não pode abrir mão, escondem coisas que a gente não aceita, né? E tudo isso aí tem que ser morto. A gente tem que ir lá, olhar, reconhecer e não pode mentir, não pode ocultar. Tem que reconhecer o pecado e ir na oração. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 15. É só uma frasezinha. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó. Quem odeia seu irmão é assassino, e sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Portanto, lá dentro está esse princípio de ódio, de ira, de raiva, seja do que for, desse tipo de coisa, já é assassino. Porque não importa você ter feito ou não ter feito, né? O que Deus está olhando é lá dentro, no seu interior, se você está lá dentro com aquele ódio, se lá dentro está aquela raiva, se está esse princípio, né? Se o princípio está lá dentro, já é isso que está importando para Deus, porque o fato de você não ter feito, porque você é educado, ou porque você tem medo da justiça, ou por causa de qualquer outra coisa, isso não importa. Você tem uma natureza lá dentro de você que é de homicídio, que não é de Deus, portanto. Efésios 4, de 30 a 32. Efésios 4, de 30 a 32. Então vamos ver. Não contristais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quem que está selado com o Espírito Santo é aquele que crê, que tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, está selado para o dia da redenção, para a sua salvação. Então, não contristeis o Espírito Santo. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns com os outros e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, isso aqui foi só para concluir. Tem muitos textos desse e cada coisa dessa a gente tem que entender exatamente o que ela é, olhar para dentro de nós, ver todos os princípios, tudo aquilo que se relaciona com cada uma dessas palavras, para ir matando uma por uma, fiscalizando o nosso dia a dia. Se a gente fizer isso, nós vamos estar fazendo essa edificação, construindo esse templo que é o lugar onde Deus reside, né?
Então temos lá dentro do nosso Espírito Santo, então temos que matar a amargura, a ira, a indignação, todas as coisas. Então pronto, aqui homicídio e vícios, aquele que é homicida e escraviza, nós temos que matar essa natureza de crítica ao outro, de repulsa, de inveja, de raiva, todas essas coisas que se relacionam. Nós vamos ir mais para frente, provavelmente, mais a fundo cada uma delas, né? Mas nós temos que matar essas coisas. E que, assim, não adianta também ficar esperando o estudo aqui do fariseu para saber o que é cada uma dessas coisas, né? Você tem esse trabalho de fazer isso e já ir na frente olhando essas coisas na sua natureza e matando cada uma delas, né? Então, homicídio e vícios são essas coisas relacionadas aqui a escravizar, homicídio e escravidão, que aquele que é homicídio e aquele que escraviza, está relacionado a esses ódios e a esses vícios dentro de nós. Essas coisas que a gente precisa fazer, que a gente não pode abrir mão, que a gente tem que fazer, todo esse tipo de coisa é uma escravidão, né? O Filho de Deus é livre, né? Muito bem. Então, agora a gente já falou aqui desses três, que trataram de matar os pais e escraviza e o que é homicida. Aí teria ainda para falar a respeito da cidade de refúgio, mas a cidade de refúgio vai ficar mais pro final aqui do Êxodo 21. A gente vai tratar dela ainda, mas ela está mais relacionada à questão lá da responsabilidade. Tem alguns aspectos aí que se relacionam à cidade de refúgio. Nós vamos só lembrando que nós não estamos esquecendo dela, nós deixamos ela mais para frente. Agora aqui a gente tem mais 20 minutos e não vai dar para a gente fazer. Aqui a gente teria que entrar nas brigas aqui, né? Então a gente vai ler aqui o Êxodo, a parte das brigas e colocar essas três partes aqui, ó. Na parte de brigas tem a briga entre homem e outro homem livre com homem livre, homem com escravo, que é o dono do escravo, contra o escravo, e a questão da grávida. Então a gente não vai entrar bem nesse entendimento aqui, porque já está meio que acabando o tempo. Eu só vou aqui, então, só fazer uma introdução e deixar um suspense para daqui daqui a gente não vai fazer 2 semanas, daqui 3 semanas, aí a gente vai sim começar aqui. Tem muita coisa aqui, viu, nesse Êxodo 21, 12 a 35. Eu achei muito interessante esse texto, aprendi muitas coisas aqui. Então vamos aqui para essa parte aqui, ler aqui do 18 ao 27. Então já vimos aqui quem que a gente tem que matar. Agora vamos ver a questão das brigas. As brigas, essa parte das brigas, vocês vão ver, é bem interessante aqui, porque ela é meio confusa, né? Quando em uma contenda entre 2 homens, um dos dois ferir o outro com uma pedra ou com um punho, sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido, se o outro se levantar e puder passear fora com o seu bastão, mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Então, aqui, esse 18 e 19 está tratando da briga entre uma pessoa, um homem livre, e outro homem, briga entre 2 homens. E qual que é a regra que está falando aqui? Bateu no outro.
O outro consegue andar, consegue passear com o bastão, tem que só pagar os remédios. Se um homem ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão, de modo que ele morra sobre sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver um dia ou dois, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor. Então aqui está falando do homem brigando com seu escravo. E aqui qual que é a regra? Vai ser punido só se ele morrer na mesma hora ou no dia seguinte. Mas se ele sobreviver um ou dois dias, aí não tem punição, porque é propriedade. A gente já falou, a questão da propriedade vai ficar para a próxima série do fariseu aí, que a gente vai fazer, que não está dentro aqui do Êxodo 21, no Êxodo 21, 30, 21, nós estamos aqui, 21, 12 a 35, a propriedade vai ficar mais para frente, mas tem a ver aqui, né? Tem a ver, mas não é isso que nós estamos abordando aqui, por enquanto, né? O que nós estamos abordando aqui é o seguinte, ó, feriu o seu escravo ou sua escrava, e ele não morreu nos 2 primeiros dias, não será punido, porque é propriedade, não será punido. Então, homem brigando com homem tem que, um ficou de cama tal, e então não tem punição. A única coisa é que tem que, não ficou de cama, consegue caminhar, e então tem que indenizar pelos remédios. E aqui, brigou com o escravo, não morreu nos primeiros dias, não tem punição. E agora vamos ver a última questão, que é a questão com relação à mulher. Se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida, então tinha 2 homens brigando, e eles feriram uma mulher grávida, e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher. Então, simples fato de eles terem brigado e machucado a mulher, ainda que ela deu à luz sem nenhum dano, ainda assim cabe indenização e pagarão diante dos juízes. Mas se houver outros danos, urge vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, e aí, esse homem ferindo seu escravo, e aqui não, aqui questão do homem ferindo seu escravo, atingindo o olho, faz perder, ele deixará. Então aqui já não é mais a respeito da mulher, né? Então a gente está falando então dessas 3 questões. Homem brigando com homem brigando com escravo e homem brigando com mulher. Aqui fica difícil até entender qual que é a regra. Qual que é a lei que está aqui? Qual que é a lei que está aqui? Tem várias coisinhas, né? Tem aqui a questão de ele ficou de cama, não ficou de cama, mas aí então se ele puder passear, mas vai indenizar pelo remédio, mas afinal qual que é a regra que está aqui? O que é a regra geral, vamos dizer, que está permeando essa questão da briga entre 2 homens? Qual é a regra geral? Fica até um pouco, eu tive que meditar bastante, buscar aí um entendimento para procurar entender o que estava aqui, porque realmente é diferente dessas de cima, onde você dizia, olha, você tem que matar aquele que matou. Aqui não, o que você tem que fazer? Né? O que você tem que fazer no caso do escravo? Né? Então, qual que é a regra? A regra é que você pode brigar com o escravo, mas desde que ele morra, parece uma regra um pouco estranha, né? E no caso da mulher, não. No caso da mulher fica claro que mesmo a briga já não é aceita. Mesmo a briga já não é aceita. Já vai ter que indenizar. E se morrer a criança, aí pior ainda, vai morrer no lugar, porque está valendo aquela vida que está dentro daquela mulher, aquele bebê lá, ele vai ter que, não pode morrer, tem que zelar por ele, né? Então, pensando e meditando, eu cheguei a essa conclusão aqui.
briga entre homem com homem, a regra é que pode brigar. Briga entre homem e escravo também pode brigar. Pode brigar, não tem problema brigar, pode brigar. Homem com homem pode brigar, o que não pode é matar, né? Pode brigar lá, se alguém machucou, ficou ferido lá, vai ter que dar os remédios. Mas a regra é que pode brigar. E a mesma coisa, homem com escravo também pode brigar, não tem problema nenhum. Pode brigar, pode bater, se morrer depois de 3 dias não tem problema. Então, a regra que está aqui, homem com homem e homem brigando com escravo, pode brigar. Esta é a regra geral que eu, depois de meditar, de buscar ouvir, de buscar entender, captei desse texto, né? Homem brigando com homem, não tem problema, pode brigar, mas não pode matar. Se ferir muito, vai ter que pagar os remédios. Homem com escravo, mesma coisa, pode brigar, pode bater, não tem problema, mas se não pode morrer antes de 2 dias e depois de 3 dias não tem problema, pode matar, né? Então, essa é a regra que eu entendi, tá? Claro que aqui a gente está buscando colocar para dentro da gente, né? A gente sempre tem que repetir, porque a gente está no YouTube, ninguém está falando aqui que pode brigar com outras pessoas, vai matar escravo, que deve escravizar, nada disso, nada, a gente não tem nada disso. Porque a lei de Deus, a gente está trazendo ela para dentro da gente, para dentro. Então, o que a gente tem que entender é o que é isso aqui que pode brigar. Homem com homem pode brigar. O que isso quer dizer para dentro de mim? O que isso quer dizer na nova aliança? O que quer dizer que homem pode brigar com escravo e por que não pode na grávida? Isso aí já é o oposto completo. Não pode sequer ferir, né? Então, aí vai ficar para daqui 3 semanas, a gente vai pensando enquanto isso, né? E daqui 3 semanas, então, a gente vai entrar nesse entendimento aí, que é muito interessante. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando essas palavras tão grandiosas, né? Aprendendo essas coisas, né? E com essa convicção de que a gente, conhecendo essas coisas, vamos poder nos moldar a natureza de Deus, né? Vamos poder trazer essa natureza de Deus para dentro de nós. Isso é motivo de grande alegria, né? E de grande agradecimento a Deus, que nós temos essa oportunidade de estar nos conformando à sua natureza e de estarmos nos tornando verdadeiramente seus filhos. Então agradecemos a Deus por essa oportunidade, por esse entendimento, pela grande dádiva do seu Espírito Santo, que nos está auxiliando nesse estudo, em toda a nossa vida e na nossa vigilância. Agradecemos todos aqueles que estão nos acompanhando, que também pedimos que também todos nós possamos então continuar firmemente nesta caminhada de transformação, de renovação no nosso interior, de morte da velha natureza e de crescimento da natureza de Deus dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém.